tranquilo, tá tudo show de bola. Quando quiser, pode começar. Olá, tudo bem? Nós estamos aqui, meu nome é Haroldo Dourado, estou professor na Faculdade Católica, do curso de Filosofia. Nós ministramos ali um curso de extensão, falando sobre obras e falando sobre filósofos. Hoje, com esses colegas aqui, a gente vai falar sobre Agostinho, Santo Agostinho, importante figura na Igreja Católica. E os meninos aqui, eles trabalharam um semestre nesse tema, discutindo sobre esse pensador da Igreja, importantíssimo na história da Igreja, na história também do pensamento ocidental, e que hoje a gente só vai tentar esmiuçar, porque na verdade eles já apresentaram isso em aula e foram muito bons, brilhantes inclusive. Então nós estamos hoje aqui com Kaique, nós estamos aqui com o Rodrigo e nós estamos aqui com o Jefferson, seminaristas da faculdade, alunos da Faculdade Católica. Então, gente, o que eu queria saber hoje, que não é só para mim, mas para todo mundo que em algum momento vai assistir isso aqui e vai perguntar, quem é Agostinho? Agostinho, ele, na sua adolescência, infância, ele teve sua mãe e seu pai. Sua mãe era muito católica, teve essa influência, mas seu pai era ateu, e um ponto que Agostinho preza, que ele estudou muito, foi a filosofia maquieísta, que é que ele vai... Logo depois ele vai em algumas... Ele, com o livre-arbítrio, ele vai atacar alguns pensamentos sobre o maniqueísmo. Ele nasceu em que ano? Ele nasceu no ano de mais ou menos 300. Então ele está ali no século IV, Sim. no começo da Igreja. Sim. Pronto. Ele era padre? Ele, depois que conheceu Ambrósio, o bispo Ambrósio, e teve a sua história de conversão, aí ele se converteu e se tornou padre. E logo depois bispo de Hipona. Hipona, que é África, né? Sim, na África. Então tá ali no norte da África. Sim, o cristianismo primitivo ali no norte da África proliferou, né, no começo da Igreja bastante. Então, Agostinho é um homem ali do século IV, Sim. que depois vai se tornar padre. Segundo a história, bagunçou um bocado quando era jovem, né? Sim, sim. Se envolveu com vários tipos de pensamento e depois se dedicou, através de Ambrósio, né? Diz que assistiu uma homilia de Ambrósio, que é santo também, né? Sim, São Ambrósio. E aí ele se converte para a graça da mãe, né? Que era uma católica fervorosa. Aí eu pergunto a vocês, e hoje é santo e doutor da Igreja. Então, uma pessoa importante. Qual a importância de Agostinho no pensamento? O que é que ele traz para a gente? Para que a gente hoje esteja aqui sentado num período do dia falando sobre ele. Quer dizer, quais são os temas que ele estudou, que ele trouxe, que ele falou para a gente? Agostinho, ele vai explorar vários temas, né, muito importantes para a igreja naquele período, que sofria vários ataques, né, porque esse período medieval foi quando teve, com a extensão da igreja, várias outras perguntas vieram, né, e Agostinho foi um filósofo para tentar responder essas perguntas que surgiam, né, como o livre-arbítrio, também como a felicidade moral, a existência do próprio Deus, Santo Agostinho vai falar, e também sobre o mal moral. Então ele vai abordar vários temas. Ele abordou vários temas. Então, esse primeiro tema aí que você chamou aí, livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? O que é que a gente fala sobre livre-arbítrio? Para Agostinho, o livre-arbítrio é a capacidade que o homem tem
de fazer sua escolha entre o bem ou não bem. Ele vai nos dizer que o mal não existe, que o mal é a ausência do bem. É quando o homem, escolhe não fazer o bem, não buscar o bem. Então aí passa a existir o mal. Então o mal não é uma substância, mas uma escolha que o homem, no seu livre-arbítrio, faz. Então o homem tem a capacidade de escolher entre o bem imutável, a verdade, a justiça, a sabedoria, ou ele pode também escolher pelos bens mutáveis, pelos bens que não é, pelos bens passageiros, pelos bens terrenos, que não é o sumo bem, como ele vai dizer na sua obra, o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio vai ser basicamente essa capacidade que o homem tem de escolha. É a opção que o homem tem de escolher. Sim. Entre o bem e o mal. E o mal. Aproveitando também a fala de Jefferson, como Santo Agostinho fala do livre-arbítrio, que é um bem, a capacidade de escolher, ela é um bem concedido por Deus. No entanto, ali através do mal, surge no momento em que a vontade humana faz a má escolha. Este é o ponto crucial. O mal é a consequência do mau uso dessa liberdade. É o mau uso da liberdade. Sim. Entendi. Então, Deus criou, tem um bem, que é o sumo bem, e ele aponta para isso. Sim. E o homem, ele tem a possibilidade de escolher o bem e tem de escolher o mal. Sim. Tá, e o que é o mal, então? Ele define isso, o que é o mal, Agostinho. Sim. Ele define o mal, definido como um ato de pecar, que consiste no abandono dos bens eternos e imutáveis. Abre parênteses, como a justiça, a sabedoria, fecha parênteses. Essa busca e apego desordenado aos bens temporais, sua causa eficiente é a própria vontade, que faz o mau uso do livre-arbítrio, sendo a má vontade um movimento da alma para o abandono do justo. Mas eu lhe pergunto aí, o mal existe? O mal ele é palpável? Existe a figura do mal? O que é que vocês entendem por isso? Santo Agostinho vai dizer... na verdade, o que vocês entendem? O que é que vocês explicam para o pessoal o que é o mal? Santo Agostinho vai dizer que o mal, ele não é uma substância, que ele não é algo palpável, mas é justamente esse mau uso do livre-arbítrio. Ele vai nos dizer que o mal é quando eu escolho, quando o homem escolhe não buscar os bens imutáveis, os bens eternos, como a sabedoria, a justiça, a verdade, mas ele passa a buscar os bens nas coisas terrenas, como saúde, como riqueza, posses. Então, quando o homem deixa de escolher pelo bem, ele acaba gerando o mal, que é essa ausência do bem. Então, não é uma substância, é a ausência do bem. Então, o mal para Agostinho você tem o bem, quando você se afasta disso, quando você se afasta, se o bem é uma luz, quando você vai se afastando disso, é a ausência dessa luz, é a ausência desse bem. A ausência desse bem para Agostinho. Entendi. Então, na verdade, o mal é a ausência de Deus. Sim. Para Agostinho, o mal é a ausência de Deus. Quando o homem se ausenta da presença de Deus, então, a partir daí, surge o mal. Entendi. E quando ele escolhe o bem, ele é um homem virtuoso. Seria isso? Sim. Seria isso? Sim. E o que seria essa virtude em Agostinho? O que é a virtude para Agostinho, então? Se você, por exemplo, tem... se o mal é a ausência do bem, você tem o livre-arbítrio, aí você escolhe o bem, porque você não se afastou dele. Então você é uma pessoa virtuosa. Então o que é virtude para Agostinho? O que é que ele considera como um homem virtuoso, ou a virtude? Então ele vai trazer como virtude
aqueles bens que são imutáveis e que são eternos. Então, por ser imutáveis, por ser eternos, eles vêm de Deus, segundo Santo Agostinho, que também é imutável e eterno. Então, são esses bens que devemos buscar para aproximarmos de Deus e então sermos virtuosos. Então, a virtude é justamente essa busca por esses bens imutáveis, como a sabedoria, a justiça, a verdade. Então, quando buscamos essas virtudes, nós nos aproximamos de Deus, que elas também têm substâncias, têm características de Deus, que é imutável e eterno. O Agostinho falou sobre a existência de Deus, sobre com alguma prova de Deus, como falou? Sim, ele vai usar a justificativa no livro, logo na discussão com Evóquio, sobre a razão, que o homem é dotado de razão e, de certa forma, quando ele busca compreender de onde vem essa razão, ele, logo, aquela frase, né, famosa, penso, logo existo, seria quase isso. Essa prova que Deus existe seria que a razão procede de... A razão é imutável, não muda. A verdade não tem... não pode mudar, ter outra verdade, mas apenas uma. E essa verdade, ela tem que proceder de algo maior. E para Santo Agostinho, esse algo maior seria o próprio Deus, essa fonte inesgotável da verdade. Entendo. Então tem que vir de fora. Sim. Como se fosse uma iluminação. Sim, de algo superior. Certo. E como é que Agostinho via a razão em relação a isso? A razão precisa ser iluminada? Nós precisamos ser iluminados por essa... A única forma de você conseguir essa racionalidade é através dessa iluminação divina? O que vocês pensam sobre isso? Agostinho vai trazer nessa obra do livre-arbítrio que o homem, por conta do pecado de Adão e Eva, por conta desse pecado, o homem tem uma inclinação para o mal. Então, meio que sua razão ela está turva, meio que sua razão ela não pode fazer o uso total, a não ser pelo auxílio da graça de Deus. Então, a razão ela precisa da graça para que ela possa exercer a sua maior potência com a presença da graça, auxílio da graça de Deus. Entendi. Então, quer dizer, com o pecado original, o homem ele fica com essa razão deturpada. E com isso, ele tende até a fazer o mal. E sozinho ele não consegue ir de encontro a essa virtude que a gente acabou de falar. E que para que isso aconteça, precisa de uma iluminação. Seria mais ou menos isso? Sim. Ok. E me diga uma coisa, você tem aí Agostinho, um doutor da igreja, acho que ele junto com Tomás, acho que são os dois maiores que a gente, né? Pelo menos não tem como você falar sobre filosofia, sobre igreja, sem falar sobre eles dois. Como Agostinho veio primeiro, né? Ano 400, mais ou menos ali, 300 e pouco a 400 e alguma coisa, século IV para século V. E ele é um doutor, e traz, pelo que a gente viu e pelo que vocês apresentaram, ele fala sobre livre-arbítrio, existência de Deus, virtude, define o que é mal. Aí eu te pergunto a vocês, hoje vocês são seminaristas, tá? Na vida hoje, no cotidiano de vocês, no que vocês estão aprendendo, estudando, vendo, qual é o legado de Agostinho para vocês? Já que vocês são, eu digo hoje, meninos da igreja, mas serão homens da igreja. O que é que se chama a atenção de cada um de vocês para Agostinho? E não é uma questão acadêmica, não, é uma questão do que se tocou. Quer dizer, vocês estão lendo vários autores, conversando com pessoas e estudaram Agostinho. O que é que chamaria a atenção para vocês aí, de cada um?
Então, Agostinho, ele é um grande pensador do período medieval. Ele vai tocar em diversas questões que são polêmicas. Então, ele vem por meio da filosofia esclarecer algumas coisas que precisavam ser esclarecidas dentro da igreja, como livre-arbítrio. Ele vai trazer a presciência de Deus, ele vai tocar em diversos temas como o mal, a gente já falou, e é de grande importância, é de suma importância dentro da caminhada, dentro da igreja, porque são temas recorrentes e que a gente vê no dia a dia, como a questão do mal. Tantas coisas acontecendo e muitas das vezes você não sabe o porquê o mal existe, porque o mal acontece, e Santo Agostinho vai tratar dessas coisas para você poder dar uma explicativa, para poder você ser esclarecido dessas coisas que acontecem como mal, como que pode a presciência de Deus e a liberdade, como que se dá o livre-arbítrio. Então, Santo Agostinho tem esse grande legado para a nossa igreja, a Igreja Católica, porque ele vai trazer essas questões muito importantes. Ele está ali no contexto do período medieval, onde ele vai combater diversas heresias com a sua filosofia. Entendi. Kaique, o que é que Agostinho trouxe para você, meu amigo? Agostinho, aí, como podemos, na sua disciplina de extensão, poder aprofundar a leitura mais ali no livro, ele traz como o Jefferson já falou, um legado muito grande para a Igreja Católica. E mesmo assim nos ajuda, como seminaristas, estamos ali no centro da igreja, nos ajuda a perceber como o mal tem nas pessoas, e nos ajuda a viver para compreender melhor como se vive como católico, até nos ajudar nós mesmos compreender as coisas e viver assim de uma forma, ou seja, uma forma mais, caminhar com um caminho mais livre, não um caminho da maldade. Entendi. E você ficou satisfeito com essa explicação de Agostinho? Que o mal é a ausência do bem? Sim, sim. Ele vem ali trazendo isso, e a gente tem um conhecimento, aprofunda bastante ali no seu estudo, a gente vai compreendendo melhor até na nossa caminhada. E você, Rodrigo? O Assim, que é que você me diz assim? Você estudou Agostinho e vai estudar muito ainda, né? Vai cruzar aí, quiçá fazer um TCC em cima dele. E o que é que os ensinamentos de Agostinho trouxeram para você? Agostinho ele é um grande filósofo, assim, já admirava antes da disciplina. O filósofo tem por consequência raciocinar, né, pensar, e muitas vezes nós nos sentimos acomodados, né, não vai buscar a resposta sobre algumas questões que nós temos no nosso interior. A igreja fala isso, tá, e pronto, acabou. Mas Santo Agostinho vai, por que isso, né? Por que foi até esse pensamento? Então ele vai construir uma resposta. Ele pega muito a maêutica, né, socrática. Então ele instiga, ele pergunta para se responder. Então, para tentar buscar uma resposta e não ficar uma resposta sim ou não, mas algo fundamentado, algo que cesse essa angústia de ter uma resposta. Só para deixar claro que não é todo mundo que é aluno de filosofia, maêutica socrática, para o pessoal depois entender que maêutica era um método que o Sócrates fazia de perguntar. Sim. Que maêutica, na verdade, vem de uma palavra de parir, que a mãe dele era uma parteira, então ele também era um parteiro de ideias. Então ele fazia perguntas até a pessoa chegar ou a uma conclusão ou a novas perguntas e a novos questionamentos. Então, o que você está trazendo é que Agostinho também, nessa questão de diálogos, né,
de conversando no livro do livre-arbítrio, evoca, né? É uma conversa, e onde ele mesmo pergunta, ele responde, e ele vai tentando chegar a com esse objetivo. Então, o que a gente viu é que Agostinho é um padre que na sua juventude caminhou por várias tendências, tem como seu mestre Ambrósio, nasceu ali no norte da África, e depois vai desenvolver seu ministério ali, escreve bastante, e se torna o doutor da igreja e uma referência para todos. Estudou e descreveu sobre grandes assuntos, especialmente sobre livre-arbítrio, maldade, existência de Deus, virtudes, e deixou um legado importante onde acabou influenciando depois vários autores. Valeu a pena estudar Agostinho? Sim, sim. Ele, estudando Agostinho, a gente também, ele deixa assim bem claro que a gente, com o nosso livre-arbítrio, a gente tem a capacidade de escolher. Ele deixa assim, se a gente estudar, focar mesmo ali para a turma também do ano que vem que estiver iniciando, né? Ver isso como ali ele deixa frisado isso, que a gente tem o livre-arbítrio, a capacidade de escolher. Então vamos escolher bem, né? Sim, para ter virtude. com certeza. Então com isso a gente termina esse segmento aqui de Agostinho. Agradecer a vocês pelo curso que a gente teve aí nesse último semestre. E o conselho é vocês focarem mais, porque vocês vão precisar, de vez em quando, de cruzar com alguma informação, livro ou uma doutrina do grande Agostinho de Hipona. Então, obrigado a todos e a gente finaliza aqui. Sim, agradecemos.